Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês nesse dia, que seja um dia repleto das bênçãos, da graça e da unção do Senhor Jesus. Que você receba a porção dobrada do Espírito Santo e a melhor porção de Cristo na sua vida. Amém? Queridos, hoje nós vamos trabalhar com o seguinte tema: não olhe para trás e olhe. Olhe para trás e olhe. E vou basear essas minhas considerações em dois textos. O primeiro texto que eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 31. Lamentações, versículo 3, capítulo 31. Então, você vai... 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disto me recordarei em meu coração, por isso eu tenho esperança. Ora, se eu me recordo de algo, é porque foi algo que me fez bem. Se eu tenho esperança em algo lá atrás, foi porque esse algo ele me fez bem. Se eu volto para algo, porque esse algo ele me fez bem. Então a Bíblia diz o seguinte, que você tem que voltar para aquilo que dá esperança. Já falei com vocês. Eu numerei aqui 5 tipos de experiências que você pode trazer para dar esperança. Alguns eruditos na área de desenvolvimento humano falam o seguinte: escreva no papel 10 fatos, 20, 70 fatos, outros até 100 fatos, até 1000 fatos na semana, se você quiser, daquilo que lhe trouxe esperança, daquilo que você conseguiu, daquilo que Deus lhe deu vitória, por mais difícil que seja, por mais dificultoso que foi. Por exemplo, uma experiência na área espiritual, o dia que você foi batizado nas águas, o dia que você foi batizado no Espírito Santo, o dia que você tomou a primeira ceia, o dia que você fez a sua primeira mensagem. Eu me lembro da primeira mensagem que eu preguei na igreja, eu tinha cerca de 19 para 18 anos, a primeira mensagem oficial, meio tímido, mas me recordo como hoje, e Deus alegrou muito meu coração. Embora estivesse ali um pouco nervoso, um pouco tímido, né? Mas Deus realmente falou ali muito ao meu coração. Então traga à memória, queridos, aquilo que dá esperança. Traga à memória aquilo que vai fazer o seu coração melhorar, que vai trazer essência no seu coração, que vai trazer alegria ao seu coração. Na área espiritual, uma experiência também material. Veja algo que lhe trouxe esperança, algo que você recebeu materialmente, que lhe trouxe paz, que lhe trouxe alegria, que lhe trouxe satisfação em Deus, algo que foi proativo na sua vida. Por exemplo, uma bicicleta que você comprou, uma Bíblia que você ganhou, um livro que você leu, até mesmo um abraço, um sorriso de alguém que você ama, seu pai, sua mãe, etc. Uma palavra de afirmação que você recebeu de alguém. Então, traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória aquilo que faz você refletir, aquilo que faz você ser uma pessoa proativa, uma pessoa que vai ajudar as pessoas, uma pessoa que vai ter a mente de Cristo. Traga à memória dos sentimentos. Outra coisa que você pode observar e trazer à memória é um aspecto emocional. Um aspecto emocional. Qual o aspecto emocional? Uma superação que você conseguiu, história de superação. Todos nós, queridos, temos uma história de superação. Todos nós superamos algo em algum lugar. Todos nós superamos uma dificuldade, por mais maior que seja, por menor que seja. Eu, você, todos nós superamos essa dificuldade. E Deus vai trazer à memória essa dificuldade que você superou. É por isso que a Bíblia fala: trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que lhe dá esperança? O que é que lhe faz lhe motivar?
O que é que faz a sua alma arder com o desejo divino para a vitória, para ser feliz, para poder viver e viver bem? Uma outra coisa, queridos, que você pode trazer na área familiar, né? Na sua área familiar, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, né? Seu irmão, sua irmã, seu tio, seu cunhado. O que foi que essas pessoas fizeram de bem? Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que faz você vencer, que faz você triunfar. Por exemplo, eu me lembro que fui batizado no Espírito Santo. Eu me lembro que fui batizado nas águas. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei em uma igreja evangélica, né? Me lembro também quando eu casei, né? Isso foi algo muito bom na minha vida, quando minha família, né, me apoiaram nesse aspecto, né? Então, traga à memória aquilo que dá esperança. Aquilo que lhe dá esperança, traga à memória. Né? Na área coletiva, um culto que lhe fez marcou, uma palavra que Deus falou com você, uma, um abraço que alguém lhe deu, uma palavra de incentivo. Né? Então, tem aspectos das nossas vidas que nós devemos retroagir para o bem. Então, traga à memória aquilo que dá esperança. Não perca, é o versículo de Lamentações 3, versículo 21. E outra coisa, em relação a isso, faça planos. Faça planos. É interessante que a Bíblia fala para Daniel 29:11, Deus fala, olha, eis que eu tenho planos para vós, planos de bem, não de mal, segundo a sua vontade, né? Segundo o plano e plácido do poder e da vontade de Deus, porque Deus ele opera o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Então faça planos. Eis que eu tenho sobre vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Faça, você que tem um desejo de fazer uma faculdade que ainda não fez, você que tem um desejo de ter um casamento, uma casa, um carro, você que tem um desejo de ter algo que você ainda não teve, faça planos. Faça planos. Coloque diante de Deus. Fale diante de Deus. Peça a Deus. Você que quer um emprego dos seus sonhos, algo que você deseja ter a sua vida, faça planos. Peça a Deus, coloque diante de Deus, escreva no papel, sonhe, mentalize você vivendo aquela situação. Por quê? Porque Deus, ele é o que cumpre o desejo de seus servos. Deus é aquele que cumpre o querer e efetuar na vida de seus servos. A Bíblia fala que Deus, ele opera muito mais abundante, segundo o poder que nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, você precisa fazer planos de vitória, planos proativos. Ah, pastor, mas Jesus vai voltar amanhã. Glória a Deus por isso. Querido, o fato de uma eminente volta de Jesus, você sabe que eu sempre falo de escatologia aqui e tenho conhecimento de causa, porque me debruço, busco a matéria, eu disciplino a matéria. Mas o simples fato, ou esse nobre fato, ou esse ilustre fato, ou esse inefável fato da volta de Cristo, não significa que você vai ficar com suas mãos atadas. Não significa que você não vai sonhar. Não significa que você vai ser proativo, ativo no propósito que Deus lhe chamou, naquilo que Deus lhe chamou, na realização que Deus tem para a sua vida. Então faça planos proativos na sua vida. Plano de abençoar alguém, plano de abençoar a sua família, plano de abençoar o seu próximo, plano de abençoar as pessoas que você ama. Por exemplo, no ano passado eu tive um plano, Deus me deu uma inspiração muito grande. Eu peguei uma foto da nossa família, né? E eu restaurei aquelas fotos que estava eu e meus irmãos, meus 5 irmãos, né? E dei a cada um deles pessoalmente. Então, foi um plano de bem. Eu vi o sorriso nos seus lábios e vi também alguns deles com os olhos na lágrima, com a lágrima nos olhos. Por quê? Porque você tem que surpreender alguém, queridos, de forma positiva, de forma proativa. Então faça planos de bem. A Bíblia fala que eis que eu tenho pensamento sobre vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Eis que tenho pensamento de bem. Você já me ouviu falar aqui esse versículo várias vezes. Eis que eu tenho pensamento sobre vós, pensamento de bens e não de mal,
para dar o fim que vós desejais. Então você tem esse livre desejo, de acordo com a vontade de Deus, com o que o Espírito Santo coloca no seu coração, de você fazer planos, de você pedir a Deus. Sonhar não custa, querido. Sonhar não gasta nada. Né? Isso eu creio que até o Espírito Santo que coloca alguns desejos no seu coração. Às vezes o Espírito Santo, não, isso é coisa minha, não é sua, é Deus que coloca no seu coração esses planos, esses eventos, esses desejos, né? Desejos proativos, desejos salutares, né? Não desejos pérfidos nem sórdidos, mas fala o desejo de acordo com a palavra de Deus. Então quem coloca é Deus. Quem coloca é Deus. Queridos, José, ele sonhou. José, ele sonhou. Agora, coitado, pela imaturidade, ele falou para a pessoa errada, na hora errada, né, e no momento errado. Mas os planos de José, que Deus tinha para José, falhou? Não. Pelo contrário, acelerou. Os planos de Deus para José foi de 13 anos. José, até o sonho dele, foi 13 anos. Até José conquistar o sonho dele, foi 13 anos. José, realmente, qual foi o sonho dele? Que ele via ele governando uma grande nação, e ele via pessoas, né, inclusive a sua família, que estavam inclinados sobre ele. Né? Não com aspecto de humilhação, né, de atrocidade, não, de escravidão, não, mas de subserviência, pelo título e pela posição altíssima que ele ia alcançar. E o que ocorre? Aconteceu. José se tornou rei do Egito, né? A pessoa mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Então, perceba que Deus, ele deu essa consideração a José. E Deus deu realização ao sonho de José. E, queridos, no meio da caminhada, Deus vai te orientar, Deus vai te inspirar, Deus vai te conduzir, Deus vai instruir, porque o Espírito Santo, ele é teu amigo. Chama o Espírito Santo para a sua vida. Peça ao Espírito Santo que venha lhe orientar. Peça ao Espírito Santo que venha lhe conduzir, lhe instruir. Peça ao Espírito Santo que venha dirigir os seus passos, dirigir a sua maneira de ser, de viver, e até os seus pensamentos. Peça ao Espírito Santo. Por que não? E até os seus planos. Chame o Espírito Santo para cada um dos seus planos. Você tem planos proativos, salutar, amém, glória a Deus. Mas você não perde nada em compartilhar com o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, eu quero viajar para tal cidade, para tal país. É do seu desejo, o Senhor pode me ajudar. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós, a Deus, com gemido inexprimível, porque nós não sabemos como orar. Por mais que a pessoa tenha cultura, tempo de crente, filosofia, ética cristã, moral cristã, mas ele não sabe como orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemido inexprimível. Então, queridos, faça planos. Peça a Deus que Deus venha orientar os seus planos, orientar a sua carreira, orientar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Então, queridos, a primeira coisa que você precisa compreender é isso. Trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Quando você traz à memória, você tem uma farmácia dentro de você, uma farmácia que Deus colocou dentro de você, como dopamina, oxoquina, GABA, como serotonina, né? Que são hormônios do bem. Quando você olha para por exemplo, eu gosto muito de lasanha. Quando eu olho para uma lasanha, o meu corpo trabalha em favor daquela lasanha. Porque qualquer pessoa, quando vê algo que gosta, começa a salivar. Porque começa a produzir hormônios positivos, hormônio do bem. Hormônio do bem. Quando a pessoa... Tem gente que gosta de bolo, gosta de chocolate, gosta de coxinha, gosta da McDonald's, gosta de churrasco. Porque quando nós, seres humanos, temos e vemos uma alimentação que nós gostamos, a primeira coisa que você faz é salivar. E uma boa saliva. Por quê? Porque o seu corpo ele produz aqueles hormônios positivos. Então, a mesma coisa o pensamento. Quando você pensa nas coisas do bem,
quando você traz os pensamentos proativos de Cristo para a sua vida, quando você traz à memória aquilo que dá esperança, você começa a salivar no mundo espiritual, você começa a ter pensamentos de acordo com a palavra de Deus, você começa a ter sonhos de acordo com a palavra de Deus, você começa a ter realizações de acordo com a palavra de Deus. E você tem muito mais motivo, queridos, de agradecer do que de murmurar. Alguém queria ter a casa que você tem, alguém queria ter a saúde que você tem, alguém queria ter a perna que você tem, alguém queria enxergar como você enxerga, alguém queria falar como você fala. É porque nós somos limitados em não ver o potencial de agradecimento que nós temos. Eu vi uma frase, essas frases que nós vemos em Facebook, em Instagram, em WhatsApp, e às vezes são frases muito realistas, são frases totalmente verdadeiras. E uma das frases diz o seguinte: 75% da população queria ter o que você tem: saúde, morar no teto e abrigo. Pronto, acabou, só isso. Saúde, abrigo, né? E alimentação. Saúde, abrigo e alimentação. 75% da população não tem isso, querido. 75% da população não tem isso. Né? Ou tem uma coisa ou outra. E nós murmuramos por aquilo que nós não conseguimos. Nós defragamos contra Deus palavras de murmuração por aquilo que não conseguimos. Claro que você tem que lutar, que você tem que se preparar. O desejo de você se preparar tem que ser maior do que o desejo de você conseguir. O desejo, os coaches falam tudo isso, e a própria Bíblia fala isso. Se eu tenho um machado, eu vou cortar uma árvore em 1 hora, eu vou passar 24 horas afiando meu machado. Eu vou passar 24 horas afiando meu machado. A Bíblia fala isso em Eclesiastes 10:10. Eu trouxe esse versículo aqui para vocês. Então, você precisa se preparar. A necessidade de preparar é melhor do que a necessidade de você conseguir. Se prepare, tenha uma mente boa, um psicológico bom, porque Deus vai colocar coisas grandes e abstratas, concretas também na sua vida. Não somente, queridos, o ter, nós devemos nos preocupar no ser. O ter é muito bom, agora você precisa ser para você ter. Você precisa ser uma pessoa proativa, uma pessoa iluminada por Deus, inspirada por Deus, que tenha as revelações de Deus no seu ser, no seu caráter, para que você venha cumprir os desígnios, os propósitos de Deus. Primeiro você precisa ser, para depois você ter. Você precisa ser um homem de Deus para ter aquilo que o homem de Deus precisa. Você precisa ser um bom funcionário para ter o que a empresa precisa. Você precisa ser um bom vizinho para ter aquilo que as pessoas querem e agradam de você. Você precisa ser um bom pai para ser um bom filho. Você precisa ser um bom filho para ser um bom pai. Enfim, você precisa ser para ter. Então, não ter para ser. Muitas pessoas invertem essa lógica. E interessante que nós podemos observar que também, queridos, você foi ferido na sua alma. Você foi ferido na sua alma. E alguém lhe feriu de alguma forma, porque toda pessoa que foi ferida, ela fere. Toda pessoa que foi ferida, ela fere. E para estancar isso, é necessário fazer uma terapia, é necessário a pessoa voltar também para si mesmo. E aí vem um segundo versículo. O primeiro versículo foi falar o seguinte: olhe para trás. E agora é o não olhe. Não olhe para trás, porque eu vou colocar aqui 5 sentimentos que você não pode olhar para trás. 5 sentimentos daquilo que você foi ferido, daquilo que você foi produto. Você foi, às vezes, uma figura de autoridade, como diz as pessoas que trabalham na libertação, e machucou. Ela me machucou porque ela foi machucada por alguém e assim por diante. Só que chega em você, você tem que estancar, você tem que quebrar, você tem que desfazer esse mal. Por exemplo, o orgulho, você foi vítima do orgulho. Então não volte a esse lugar de orgulho. Não volte a esse lugar. Volte lá para trás, como eu falei para você. E aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo
uma das suas cartas, ele fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas ruins, como estou falando para você, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, você precisa prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo, né? Deixar daquilo que você foi vítima, daquilo que você foi fruto no sentido pejorativo, no sentido destrutivo. Você, às vezes, sofreu um dano pelo orgulho de alguém. Às vezes você sofreu uma covardia, alguém foi covarde com você, alguém lhe detratou, alguém foi insano com você, mas deixe lá, esqueça das coisas que para trás ficam. Esqueçam dessas raízes de amargura. E você já viu falar aqui que a raiz de amargura, cuidado, eu posso falar falando, cuidado, que a raiz, que alguém seja contaminado por raiz de amargura e por ela seja vencido e venha contaminar os outros. Porque todos esses sentimentos que eu vou colocar aqui para vocês vai causar raiz de amargura. Vai causar raiz de amargura. A amargura é a fonte das raízes de destruição do ser humano. Então, depois de ter a incredulidade, você foi vítima de incredulidade de alguém. O que é incredulidade? Alguém que não acreditou em você. Ah, fulano de tal não vai dar para nada. Fulano de tal é zero à esquerda. Fulano de tal é uma pessoa que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe pregar, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe fazer um copo. Ei, queridos, não ouça a voz da serpente. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz da serpente, ouça a voz de Deus. O que Deus tem para você é muito maior do que a serpente fala para você. Você apenas tem que crer naquilo que Deus fala. Você escolhe ser igual a Davi, ouvir a voz de Deus ou não. Você escolhe ser igual a Abraão, ouvir a voz de Deus ou não. Você escolhe ser igual a José, ouvir a voz de Deus ou não. Então escolha ouvir a voz de Deus. Deus tem planos para você, queridos. Eu já falei, então nós estamos falando sobre isso. Às vezes as pessoas, a incredulidade para você é pelo contrário. Muitas das vezes é pelo contrário. Muitas vezes, querido, as pessoas sentem inveja de você por 3 motivos. Anote aí. Pelo aquilo que você é, eu já falei aqui antes, por aquilo que você tem ou por aquilo que você sabe, né, ou faz. Por aquilo que você é, por aquilo que você tem, ou por aquilo que você faz. Né? Por exemplo, tem um bilionário, que ele foi infeliz em uma área, ele pode ter inveja do zelador da empresa dele, que está lá na Cochichina, que tem algo que ele não teve. Um bilionário, vamos botar Bill Gates, ele pode ter inveja, não estou dizendo que é o caso dele, um exemplo, mas ele pode ter inveja de um funcionário dele, lá no interior do Amazonas, ou da Bahia, ou qualquer lugar do Brasil, porque aquela pessoa tem uma vida que ele não tem. Ou seja, pode ter saúde que ele não tem, pode ter um casamento bom como ele não tem, pode ter, mas ele tem dinheiro, tem tudo, mas ele não tem isso. Então as pessoas podem, você perceber também como as janelas killers, como diz Augusto Cury, se formam. E uma das formas de a janela killer falar é essa. Por quê? Porque isso a inveja provoca. A inveja provoca um sentimento negativo pelo sucesso do outro. E às vezes o outro é tão inferior, mas tão inferior, digamos assim, não falo inferior como pessoa, mas em posses, né, em questão social, mas a pessoa que tem inveja, ela não quer saber disso. Ela não quer saber disso. Mas não olhe para trás em relação a isso, não olhe. Viva a sua vida, né? Então, aquela pessoa ela faz covardia contra você, porque queria estar no seu lugar. Mas Deus, como é justo juiz,
coloca as coisas no lugar, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Deus, como é justo juiz, ele faz as coisas da maneira certa. Não precisa você se precipitar, não precisa você querer justiça própria, não. Entregue a Deus. Uma outra forma, queridos, é o ressentimento, que você não pode olhar para trás. O que é ressentir? É ressentir novamente. O que é ressentir? É sentir novamente. Poxa, por exemplo, como eu falei com você, às vezes você tem um momento um momento bom, um momento abençoado, como eu falei com vocês aqui, vários momentos. Aí você vai lembrar o ano que você brigou com um coleguinha X. Aí você vai lembrar um ano que você alguém jogou lama em você, que alguém jogou. Meu amigo, deixe para lá, perdoe. Já falar aqui sobre perdão. A maior arma contra o seu ressentimento é o perdão. Eu não vou aqui destacar porque os vídeos estão aí, você pode olhar os vídeos aqui abaixo. E a maior arma contra o ressentimento é o perdão. O ressentimento, querido, é quando alguém toma um veneno esperando que o outro morra. O ressentimento é quando alguém toma um veneno esperando que o outro morra. Então, a maior arma contra o ressentimento é o perdão. Se eu estou em Deus, logo eu perdoo. Né? O Espírito Santo vai me dar ferramentas para poder perdoar a pessoa ou quem quer que seja. Queridos, porque muitas pessoas ela não dormem direito. Porque muitas pessoas ela vai para o banheiro, em vez de tomar um banho sossegado, começa a murmurar. Porque muitas pessoas acordam à noite. Tem pessoas que acordam à noite e Deus está falando para alguém que acorda chateado, amargurado, não consegue dormir, é infeliz, até mesmo no sono. Sabe por quê, queridos? Por causa do ressentimento, porque não perdoa. Quer um conselho? Aqui no meu link, aqui tem, nos meus vídeos, você pode ir procurando, que tem a chave para o perdão. Né? Perdoe e siga em frente, foi o tema da mensagem. Perdoe e siga em frente. É uma mensagem poderosa, você vai ficar livre desse mal. Você nunca mais vai ter um sono pesado, você vai ter sempre um sono tranquilo, um sono reparador. Eu lhe garanto, através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que quando você ouvir essa mensagem, você vai ter momentos de paz. Amém? Glória a Deus. E a quinta coisa que você precisa deixar para trás, querido, daquilo que você foi fruto, é da inveja. Eu falei com você aqui, a inveja ela é diferente da autopiedade. A autopiedade é quando alguém se sente inferior e vai se comparar com o outro. A inveja não, a inveja a pessoa se sente mal com o sucesso do outro. E a inveja é por três aspectos, como já falei para vocês. Aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você faz. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Às vezes a pessoa quer ter a cor do seu cabelo. Às vezes a pessoa quer ter o seu cabelo. Gente, nós estamos vivendo em um mundo paranoico. Se você conversar com qualquer pastor gabaritado por Deus da face da terra, homem de Deus, você vai ver que nós estamos vivendo um mundo paranoico, pessoas que trabalham nessa área, como eu já ouvi de pastor Oswaldo Lobo, como eu já ouvi de pastora Tânia Tereza, como eu já ouvi de pastores que trabalham nessa área. Então, as pessoas vão sentir inveja, às vezes até de um dedão que você tem, meu amigo. De um dedo bonito, de um cabelo bonito que você tem, de uma fala bonita que você tem. Então, mas qual o segredo? É você não cair na armadilha. Você se guardar em Deus e estar blindado pela palavra de Deus. Então, tem um vídeo aí que eu aconselho vocês, que vocês possam assistir, que é Perdoe e Siga em Frente. O nome do vídeo está aí abaixo aí, se você procurar aí, você vai ver. Esse vídeo, para quem precisa de uma progressão nessa área, uma libertação nessa área, você precisa assistir esse vídeo, que Deus vai trabalhar poderosamente na sua vida. Então, queridos, que você venha ser blindado pelo Espírito Santo de Deus.
E fazer essas duas coisas, olhar para trás naquilo que vem trazer esperança, naquilo que você foi vitorioso, e não olhar para trás, estancar aquilo que lhe feriu, aquilo que causou dor e dano. Claro que você tem que tratar. O tratamento, uma das formas do tratamento é o perdão. Outro vídeo também muito bom para você ter a cura da sua alma é a confissão. Tem aí, confissão, a maior arma contra as trevas. Eu aconselho vocês que querem ter cura nessa área espiritual, nessa área emocional de libertação, porque libertação é isso. Libertação não é somente você chegar e mandar o demônio embora, não. Libertação é você ir na fonte, trabalhar na fonte. Foi isso que eu aprendi ao longo desses anos. Entendeu? Então, o Espírito Santo me conduziu e me inspirou. Então, queridos, que você venha ser abençoado com essa mensagem. Então, fica aí a dica. Perdão, perdoe e siga em frente, o nome da mensagem. E confissão, a maior arma contra as trevas. Tá aí, você pode assistir quantas vezes for necessário. E eu quero que você vai estar livre, leve e solto no Espírito Santo de Deus para voar como águia, para fazer coisas extraordinárias. Ou coisas extraordinárias. Às vezes você pode dizer que você é um liso e louco. Não, você vai ser livre, leve e solto pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe você poderosamente, com toda a sorte de bênção. Amanhã nós estaremos trazendo também outra mensagem poderosa e que Deus trabalhe para você e por você e em você. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Graças a Deus.